Capítulo 1. Sua esposa. A parte difícil para a esposa que ora, além do sacrifício do tempo, é manter um coração puro. Ele deve estar limpo diante de Deus para que você possa ver os bons resultados. É por isso que antes de orar pelo marido, deve-se começar a orar pela esposa. Se você sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar ou tiver uma atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, terá dificuldade em obter respostas em suas orações. Mas, se puder entregar esses sentimentos a Deus com total sinceridade e depois passar a oração, não há nada que possa mudar mais drasticamente um casamento. Algumas vezes, as esposas sabotam suas próprias orações por não orar com o coração puro. Levei algum tempo para entender isso. Minha oração favorita de 3 palavras. Eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente por meu marido desde o começo do nosso casamento até hoje. Mas não fiz isso. Pelo menos não como estou sugerindo neste livro. É claro que orei. As orações eram curtas. Protege o Senhor. Eram específicas. Salve o nosso casamento. Mas, geralmente fazia minha oração favorita de 3 palavras. Ó Senhor, transforma-o. Quando nos casamos, eu era recém-convertida, saindo de uma vida de grande escravidão e erro, e tinha muito que aprender sobre o poder libertador e restaurador de Deus. Pensei que me havia casado com um homem praticamente perfeito, e o que não era perfeito era interessante. Com o passar do tempo, o interessante passou a irritar-me e o perfeito transformou-se em excesso de perfeccionismo. Cheguei à conclusão de que o que mais me irritava nele tinha de ser mudado, então tudo ficaria bem. Levei alguns anos para compreender que meu marido jamais se tornaria aquela imagem que eu idealizara. Foram necessários mais alguns anos para entender que eu não poderia transformá-lo a meu modo. De fato, só quando levei a Deus o que me preocupava é que comecei a ver alguma diferença. As coisas também não aconteceram da maneira como pensei que seriam. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. Meu coração tinha de ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado e reconstruído antes que Deus sequer começasse a trabalhar no meu marido. Tive de aprender a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus e não como eu pensava que deveriam ser. Aos poucos, compreendi que é impossível entregar-se à oração por seu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Eu não podia ir a Deus e esperar respostas à oração se abrigava em meu íntimo indisposição para perdoar, amargura ou ressentimento. Não podia fazer minha oração favorita de 3 palavras sem reconhecer no mais profundo da minha alma que tinha de fazer primeiro a oração de 3 palavras favoritas de Deus. Transforma-me, Senhor. Quem? Eu? Mudar? Não diga que não a avisei. Quando orar pelo seu marido, em especial com a esperança de mudá-lo, é claro que você poderá esperar algumas transformações. Mas as primeiras mudanças não serão nele, serão em você. Se isto a deixar tão zangada quanto eu fiquei, você dirá: espere um pouco, não sou eu quem precisa mudar nesta casa. Mas Deus vê coisas que nós não vemos. Ele sabe onde há espaço para melhorar.
Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desacordo com a sua perfeita vontade. Ele exige que não pequemos em nosso coração, porque o pecado nos afasta de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos, capítulo 66, verso 18. Deus quer que nossos corações permaneçam retos, para que as respostas às nossas orações não sejam prejudicadas. Esta exigência é especialmente difícil quando você sente que seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso. Mas Deus considera os pecados de falta de perdão, ira, ódio, autopiedade, desamor e vingança tão nocivos quanto quaisquer outros. Confesse essas faltas a Deus e peça que a liberte de tudo que não venha dele. Um dos maiores presentes que você pode dar a seu marido é a sua integridade. A ferramenta mais eficaz para transformá-lo pode ser a sua própria transformação. Não se preocupe, eu também lutei contra tudo isto. De fato, toda vez que meu marido e eu chegamos a um impasse, Deus e eu conversamos mais ou menos assim. Está vendo como ele é, Senhor? Você está vendo como você é? Senhor, está dizendo que há coisas que gostaria de mudar em mim? Muitas coisas. Está pronta para ouvi-las? Acho que sim. Diga-me quando estiver realmente pronta. Porque eu, Senhor, é Ele que precisa mudar. O ponto não é quem precisa mudar. O ponto é quem está disposto a mudar. Mas Deus, isso não é justo. Eu nunca disse que a vida é justa, mas sim que eu sou justo. Mas eu... Alguém tem que estar disposto a mudar. Mas... É importante preservar o seu casamento? Muito importante. As outras opções são inaceitáveis. Já apresentei meu caso. Vamos começar mudando você. Ajude-me a tomar a atitude certa sobre isso, Senhor. Isso cabe a você. Tenho de orar por meu marido, mesmo que ele não esteja orando por mim? É isso mesmo. Mas isso não é... Está bem, está bem. Eu me lembro. A vida não é justa. O Senhor é justo. Desisto. Pode continuar. Ai, isto vai doer. Mudar. Não acredito que esteja dizendo isto. Pode transformar-me, Senhor. Doloroso? Sim, morrer para si mesma é sempre dolorido, especialmente quando você está convencida de que a outra pessoa precisa de mais mudanças do que você. Mas este tipo de sofrimento leva à vida. A outra alternativa é também dolorosa, e seu final é a morte de um sonho, de uma relação, de um casamento, de uma família. Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que existe, mas é preciso humilhar-nos diante dele e desejar viver do seu modo, com perdão, bondade e amor. Significa esquecer o passado e toda a mágoa associada a ele e estar disposta a perder a discussão a fim de ganhar a guerra. Não estou dizendo que você tenha de tornar-se uma pessoa sem personalidade, sentimentos ou ideias próprias, ou ser um saco de pancadas para os caprichos do seu marido. Deus não exige isso de você. De fato, se estiver em qualquer tipo de perigo físico ou emocional, saia imediatamente da situação, vá para um lugar seguro e peça ajuda.
Você pode orar ali enquanto seu marido recebe o aconselhamento de que necessita. Submissão não é algo que se exija, mas deve ser prestado voluntariamente. Jesus disse: "Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á." Mateus, capítulo 10, verso 39. Mas entregar a sua vida é algo que você faz deliberadamente e não algo que lhe é tirado à força. O que estou dizendo é que a sua atitude deve ser: "O que quer que queira, Senhor, mostre-me e eu o farei." Significa estar disposta a morrer para si mesma e dizer: "Transforma-me, Senhor."